A mensagem de hoje ela deixa uma pergunta e uma reflexão para todos vocês. Qual será o seu legado? Começando em João 11:2. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. E temos também João 12, 1-12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de ungento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e enchendo a casa do cheiro do ungento. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse ungento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Então, nesse momento ali, a gente pode ver a questão ali, lógico, são vários pontos a destacar, a devoção de Maria, irmã de Lázaro, em pegar aquele ungento que era caríssimo para a época e, pela devoção a Jesus, fazer a lavagem dos pés dele com aquele ungento para prepará-lo. Vemos também a questão de Judas, querendo que fosse vendido aquilo para o dinheiro entrar na bolsa e ele poder pegar uma parte desse dinheiro. E vemos também ali Jesus reafirmando mais uma vez: os pobres sempre estarão aqui para a gente cuidar, para a gente ajudar, mas eu não estarei aqui por muito tempo. Então ele reafirmando o que viria a acontecer na Semana Santa. E aí nós podemos vir para a mensagem de hoje sobre qual será o seu legado, qual será, o que você vai deixar para o mundo. Porque, como dizia no filme Gladiador, Máximo Décimos, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Nós estamos aqui não apenas pelo hoje, pelo presente momento. As nossas ações, elas vão reverberar indeterminadamente. E essa é uma pergunta que me assola, porque várias vezes eu me perguntei e eu me pergunto: o que eu estou deixando para esse mundo? Qual é o impacto que eu vou causar? Ou simplesmente vou ser mais um que vou chegar aqui e vou morrer em algum momento nessa vida terrena e não terei deixado nada de bons frutos para esse mundo? Isso é um grande questionamento, porque quando a gente morre, no nosso emprego eles acham outro para pôr no lugar. Em alguns casos, a nossa esposa vai lembrar com carinho, mas às vezes ela acha outro também. Os nossos filhos se acostumam com a nossa falta. Os nossos amigos vai ser só uma lembrança que vai ser lembrada às vezes, de vez em quando. Mas nós somos substituíveis aqui nesse mundo. Então, o que a gente está fazendo para deixar um legado, deixar uma transformação, deixar algo bom para esse mundo? E isso me pergunta muito. O quanto o nosso impacto aqui na Terra vai transformar vidas. E de um tempo para cá eu comecei a pensar em transformação e não apenas em rendimentos, não apenas em evolução
mas em transformar vidas, porque quando a gente transforma uma vida, isso sim reverbera. Eu trago uma pessoa para trabalhar comigo e eu quero simplesmente que ela faça aquilo que eu estou pagando para ela fazer e não se importa com a transformação nela. A hora que ela sair daqui, vai ser só mais um emprego, mais uma coisa que ela fez. Agora, se ela está aqui comigo e nesse período eu estou aqui me dedicando em dar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri, mostrar um pouquinho do que Deus me mostrou para essa pessoa, e essa pessoa ela está disposta a aprender, está disposta a entender, e ela muda a vida dela com algumas palavras que eu trouxe de Deus para ela, que eu trouxe dos conhecimentos para ela, e ela muda aquela vida e ela se transforma com aquilo. Isso vai ficar para sempre, porque essa transformação dela, ela vai reverberar nos filhos dela, os filhos dela vão ter uma vida melhor, e os netos delas vão ter uma vida melhor, por causa de um início que eu comecei, por causa de uma palavra que eu trouxe de Deus, da sabedoria que eu estou adquirindo para trazer para ela, para repassar para ela. Então isso sim vai ficar nesse mundo, porque esse impacto meu, ele se estende por gerações. Se eu tiver dedicado em transformar essas vidas, assim o será. E eu falo que na minha vida eu tive algumas pessoas que transformaram a minha vida desde muito jovem. Eu tive um professor meu que ele incentivava veementemente o gosto pela leitura. Ele nos obrigava em alguns pontos, e esse gosto que eu adquiri pela leitura fez eu chegar onde eu cheguei hoje. Ele fez eu entender, ele fez eu querer buscar o conhecimento, querer buscar a sabedoria, me dedicar à leitura e a livros. E esses frutos que ele colocou na minha vida transformaram a vida da minha família, dos meus pais, a minha própria vida. Hoje ela transforma a vida dos meus filhos. E assim a gente vai transformando o mundo pouco a pouco. Então eu trago isso comigo. Eu volto e meia me pergunto qual o legado que eu vou deixar, o que eu vou deixar para frente, o que eles vão, o que nem às vezes o que as pessoas que nem me conheceram vão ter de influência minha. E assim a gente vai caminhando. E eu faço esse convite a vocês. Parem e pensem o que vocês vão deixar para o mundo, o que vocês vão deixar para os seus herdeiros, para os seus descendentes, o que vocês vão deixar para os estranhos, para os descendentes deles, porque na Bíblia nós tivemos muitas pessoas que deixaram coisas inimagináveis para a gente, tanto é que a gente fala deles e lida sobre as lições que eles deixaram para a gente até hoje. José, Davi, Salomão, Saul pelo lado bom e pelo lado ruim também. Então a gente tem várias e várias pessoas, Gideão, várias e várias questões. E a gente, o quanto a gente pode influenciar o mundo e influenciar o que está vindo.